Eu descobri que um dia a gente tem que parar de sonhar e, de algum modo, partir. Esse barco que vocês estão vendo na foto está na Baía de Port Locroix, na Antártica, e ele é um irmão do Endurance, do famoso barco do explorador inglês Ernest Shackleton. Só que essa foto foi tirada recentemente, eu tirei há pouco tempo, e é um barco que foi restaurado e continua navegando para a Antártica. Eu sempre tive o sonho de conhecer esse barco. E é engraçado porque eu entrei no mundo náutico de uma maneira curiosa. Eu vivo hoje de cuidar de barcos, levar barcos para altas latitudes, para vários lugares do mundo, mas eu sempre tive muito medo do mar. E morando em Paraty, eu descobri uma coisa maravilhosa da cidade. A cidade foi projetada e construída para que o mar entrasse nas ruas. Essa é a rua da minha casa, do quintal da minha casa, e eu adorava, na maré cheia, sair de canoa passeando na rua. Não é qualquer lugar que a gente pode ir na padaria de canoa, e assim eu comecei no mundo náutico da maneira mais tosca, simples e básica possível, remando uma canoinha de Guapuruvu. Me encantei pelo mundo das canoas. Depois eu acabei fazendo uma casa longe da cidade, nesse sítio que fica, na verdade, fica perto da cidade, mas não tem acesso por terra, só se chega por mar, e para se chegar aí o único meio possível são essas canoinhas. E aos poucos eu fui descobrindo que a minha canoinha era uma obra de arte. Eu descia nas praias remotas de Paraty, os velhos pescadores e canoeiros falavam: nossa, essa é uma canoa do Mané Santos. E assim eu descobri que havia uma variedade imensa de estilos, feitios, um patrimônio cultural impressionante, totalmente desconhecido no Brasil. Infelizmente, ainda hoje pouco conhecido. Quando eu fui estudar em São Paulo, fui fazer economia na USP, eu nunca liguei muito para futebol, não tenho paciência de ficar vendo um jogo que dura 1h30 e não sai gol nenhum, mas eu descobri uma coisa engraçada: os grandes clubes de futebol do Brasil começaram como clubes de remo. Me apaixonei pelo remo por uma razão muito interessante. O remo é um esporte onde não é a força que vence, e também não é o talento que faz um 8 com esse barco da foto vencer. O remo é um esporte onde quem vence é o conjunto. Os 8 remadores têm que bater juntos na água. É o conjunto que vence, o sincronismo, o engajamento e o treino. Um barco, para ser campeão, tem que treinar no mínimo 1000 horas, no mínimo 3 horas por dia, todos os dias, todos os dias. Os 8 remadores têm que bater os 8 remos juntos na água, não é no mesmo segundo, é no mesmo milésimo de segundo. Me encantei por esse esporte, remei durante 6 anos, ininterruptamente, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. E um dia eu leio uma notícia que me deixou impressionado. 2 remadores de Nova York resolveram atravessar lá de Cape Cod, perto de Nova York, para Land's End, na Inglaterra. Eu falei: nossa, que coisa absurda. Esses caras são loucos. Eu remei 6 anos, eu tenho calos na bunda até hoje. Esses caras vão morrer. Não é possível remar um oceano. Tudo bem, eu remava 50, 40 quilômetros por dia na Raia Olímpica de São Paulo, mas um oceano, eles vão morrer. E 2 semanas depois, eles saíram de Cape Cod e morreram. E quando eu soube que eles morreram, eu me senti culpado. Falei: nossa, para que eu abri a boca? Mas também, que ideia absurda, tinha que morrer mesmo, que coisa. Fiquei muito triste, muito chocado com o desaparecimento. Nunca mais eles foram vistos. Só que 2 anos depois, o barquinho deles foi encontrado em Land's End, na Cornualha, na Inglaterra. E aquilo me deixou impressionado. Falei: nossa, o barco atravessou sozinho o Atlântico Norte.
E aí eu comecei a fazer perguntas engraçadas. Por que ninguém atravessou remando o Atlântico Sul? E o que era uma brincadeira, onde eu nem me imaginava protagonista, nem partícipe, de repente virou um pequeno projeto. Eu comecei a calcular as distâncias no Atlântico Sul e de repente comecei a desenhar uma rota e de repente eu comecei a construir um barquinho na Baixada Fluminense, num lugar terrível, um lugar perigoso. Terminei de construir esse barquinho em São Paulo e no dia 9 de junho de 84, finalmente, depois de 2 anos de um pesadelo burocrático, técnico, financeiro, eu consegui autorização para pôr o barco na água. Eu estava tão nervoso que cancelassem a minha autorização que eu decidi partir na madrugada seguinte, no dia 10, domingo de manhã, um dia de mau tempo, ondas grandes fora da Baía do Porto. Esse é o porto de Luderitz. Não era um dia certo para começar uma travessia oceânica, mas eu resolvi partir mesmo assim. Às 5 horas da manhã deixei o cais, às 5h25 o dia começou a nascer, eu entrei em alto mar em direção ao Brasil, e aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu não estava com medo, eu estava em pânico, mas era uma situação muito curiosa. É claro que eu estava nervoso com as dificuldades, mas eu não estava com medo do que ia acontecer, das 3.700 milhas, 7.000 quilômetros que eu tinha pela frente até chegar na Bahia. Eu estava com medo do que eu já tinha feito. Comecei a lembrar de tudo que eu podia ter esquecido, vários detalhes. Lembrei de repente que eu tinha esquecido um travesseiro, e à medida em que as dunas, com o nascer do dia, foram desaparecendo na neblina, o vento foi aumentando, a água era muito fria, eu estava ensopado, eu fui sentindo uma espécie de bem-estar muito estranho. E de repente eu entrei quase num estado de euforia. Foi a primeira vez que eu descobri o prazer de você sair do papel e colocar um projeto em prática. Eu estava vivendo essa experiência de irreversibilidade. Impossível imaginar o que podia acontecer. Não dá para prever. A meteorologia na região da corrente de Benguela, no deserto da Namíbia, ela é muito instável, muito imprevisível. Claramente, seguramente eu ia pegar não uma, mas muitas tempestades. Mas essa sensação de colocar em prática, de começar, era absolutamente maravilhosa. E apesar do frio, do nervosismo, do medo, esse foi um dia maravilhoso. 100 dias, 6 horas e 20 minutos depois, eu joguei a âncora a 30 metros da Praia da Espera, no litoral norte de Salvador, ali perto de Camaçari, e esse foi um dos dias mais estranhos da minha vida. Eu tinha completado a travessia de 7.000 quilômetros, estava a poucos metros da praia e não tinha a menor vontade de descer. É claro que eu estava feliz, mas era uma alegria que eu estava experimentando muito diferente do que eu tinha imaginado antes da viagem. Quando eu sonhava ainda em fazer essa besteira, eu pensava, puxa, se um dia eu conseguir chegar do outro lado do Atlântico, vou fazer selfie de ponta cabeça, vou arrancar os coqueiros com os dentes, e não era nada disso. Eu estava feliz por uma razão absolutamente prosaica, eu estava feliz porque eu tinha um projeto e eu cumpri. E essa experiência de concluir, de cumprir, de executar num país onde a gente fala tanto e às vezes não faz tanto, ou deixa por fazer, é muito gratificante. Mas era um dia estranho porque eu estava triste também. Eu estava triste por uma razão engraçada, porque a viagem acabou. Eu adorei a viagem, adorei. Claro que teve um monte de dificuldades, o cansaço no começo, a falta de preparo físico, porque eu fiquei 2 ou 3 meses cuidando de coisas burocráticas, o problema dos tubarões que raspavam no fundo do casco, depois começaram a bater para soltar as cracas e atrair os dourados que me acompanhavam e atacar os dourados, e eu virei um instrumento de pesca dos tubarões. Não havia GPS naquela época, e eu entendi que eu estava vivendo uma experiência absolutamente incomum. Estavam começando os primeiros satnaves, os primeiros navegadores por satélite. Eu estava deixando uma era que quase desde a época das grandes navegações na Idade Média,
até essa data, muito pouca coisa tinha mudado em termos de astronomia para navegação. Não tinha osmose reversa, eu tive que levar 100% da água. Mas a razão maior da minha alegria, além de cumprir o meu projeto, foi que eu superei a minha meta. Eu pretendia atravessar em 109 dias. Tinha comida para 110 e tinha uma misericórdia de suprimentos para 120 dias. Eu tinha água só para 109 dias. E eu cheguei no 101º dia. Cheguei mais de uma semana antes da data prevista. E essa história de você antecipar um objetivo é muito bacana. Eu, de fato, não tinha a menor vontade de sair do barco. 100 dias fazendo coisas úteis, calculando a minha posição pelos astros, monitorando a aproximação das baleias, tomando cuidado com os navios, que naquela época eram totalmente cegos, não tinha o AIS, não tinha as tecnologias que a gente usa hoje, que eu usei esse ano na Antártica. Eu fiz 3 temporadas esse ano na Antártica, e a gente nunca faz 15 anos que eu não toco numa carta de papel. Tudo que a gente usa é eletrônico, a previsão sinótica, o trabalho de antecipação meteorológica e essas coisas, a estratégia de rota. Eram tempos difíceis, porém interessantes. E quando eu desci na praia, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu olhei para o barquinho em perfeito estado, sobrou 1,5 litro de água só. E o primeiro amigo que me encontrou horas e horas depois falou: nossa, Mir, se você tivesse chegado em 109 dias, você ia morrer de sede, ia ficar sem água. Eu falei: não. Ele falou: por que você não levou 100 litros de reserva, uma bombona de 100 litros? Eu falei: tá louco, eu estou com raiva desse 1,5 litro. Eu remei 1,5 quilo da África até aqui. É engraçado como a gente desenvolve numa experiência de tamanho confinamento e de falta de recursos, como a gente desenvolve um senso utilitário. Tudo passa a contar, tudo passa a ser importante. Essa experiência de viver com a escassez faz com que a gente descubra a eficiência. E foi uma experiência que eu adorei, foi uma iniciação no mundo da navegação. Depois que eu terminei a viagem, o barquinho foi parar num museu, e aí eu tomei uma decisão. Na minha casa tinha um monte de fotos como essas aqui. Eu gostava de colecionar fotos desses lugares que provavelmente eu nunca iria conhecer, mas aí eu descobri uma coisa muito legal ao cabo dessa experiência. Muito mais legal do que você ver o mundo pelas fotos é você entrar na foto. E quando você tem esse privilégio de entrar na foto, você vê coisas que nunca nenhuma tecnologia vai permitir. E essa foto é uma foto maravilhosa. Eu estou realizando o sonho de conhecer a colônia de St. Andrews, na Geórgia do Sul, um lugar muito difícil para qualquer barco, não tem abrigo. O nosso barco tem que ficar em alto mar, no meio dos gelos passantes, lá gelos enormes, ali são tabulares que vêm do mar de Weddell. O desembarque é feito com arrebentação, com ondas junto com a arrebentação, com focas, leopardo, com uma série de problemas. Mas o engraçado dessa foto é que ela não mostra o sofrimento que eu estou passando. E nenhuma foto e nenhuma TV nunca vai conseguir mostrar o que está acontecendo. Eu estou no meio de 1 milhão de pinguins-rei fazendo cocô no mesmo lugar há séculos. Eu nunca podia imaginar o cheiro terrível de uma colônia de pinguins desse tamanho. A foto não mostra o cheiro, só tem uma maneira de descobrir esse fato, que é indo para lá com o próprio nariz. E assim eu acabei decidindo me dedicar a essa atividade de ir ver com os próprios olhos. E é uma atividade que acabou contaminando a minha família. A minha mulher, a primeira vez que eu provoquei ela, eu falei: não adianta você ficar vendo esses livros lindos sobre a Antártica, você tem que ir lá, cheirar, sentir o cheiro, ver, pisar com os seus pés. E esse exercício é um exercício difícil, angustiante, às vezes a gente passa por muitas dificuldades, demora para tornar realidade esse desejo, mas quando a gente consegue fazer é muito gratificante. Então, essa é uma foto que eu tirei anos depois, eu finalmente realizei a vontade de conhecer o Europa. Esse barco se chama Europa.
E esse ano a gente reencontrou ele 2 vezes na Antártica, e aqui eu estou ancorando o Paraty 2 exatamente ao lado do Europa, na Baiazinha, que seria meu lar durante um bom tempo. Eu tinha essa vontade de projetar barcos diferentes, mas não pelo interesse náutico nos barcos, mas pela vontade de conhecer esses lugares. Não dá para ir para esse lugar com um barco de fibra de vidro, de plástico, com um barco de luxo. Tem que ser barcos muito sólidos, desenhados para essa atividade, tem que ter autonomia, tem uma série de requisitos técnicos, e eu percebi que eu nunca ia conhecer a Antártica se eu não levantasse o traseiro da cadeira e colocasse em prática um projeto. E assim nasceu o primeiro projeto, que era o de fazer um barco para ir para a Antártica. E aí aconteceu uma coisa engraçada. Os poucos amigos para quem eu contei a minha intenção falavam: mas você é louco, que é isso, um veleiro na Antártica, não é um quebra-gelo, se o mar congelar, você vai ficar preso. Que é isso? Meu melhor amigo, o Herman, falou: amigo, você não lembra do casal francês que ficou na sua casa? Eles foram para a Antártica, ficaram presos, ficaram 14 meses na Antártica, a Sally ficou grávida, teve um filho lá, sem médico, sem nenhuma espécie de auxílio, de nada. E eu queria convidar ele para ir comigo, mas naquela época o Herman tinha casado, ele casou com uma menina mais ou menos chata, e ela falou: meu marido não vai com você. E me deu vontade de ir no banheiro, e quando eu fui no banheiro, eu percebi que quando a gente está isolado no banheiro, a gente tem um pensamento mais crítico, e ele tinha razão, o Herman, e ele falava: imagina que desgraça você ficar preso mais de 1 ano na Antártica, imagina que tragédia se você vai para lá sozinho, ou com tripulação, e ficar preso durante um ano. E no banheiro, ouvindo os dois discutindo do lado de fora, eu tomei uma decisão engraçada. Eu falei: quer saber de uma coisa? Não vou mais fazer um barco para navegar até a Antártica. Eu vou fazer um barco para ficar preso 1 ano lá. E é engraçado como, quando a gente inverte o olhar, os problemas mudam dramaticamente. Deixou de ser um projeto técnico de fazer um veleiro capaz de ser navegado até lá, para virar um desafio de logística. Como fazer para sobreviver 1 ano sozinho, sem reabastecimento de espécie alguma, sem nenhum tipo de socorro mecânico, de auxílio, pelo menos 9 meses preso no gelo sem poder sair. Como vai ser o problema de gerar energia, de fazer calor, o problema da água? Ninguém morre de frio na Antártica, porque a neve é um super isolante térmico, mas a gente morre de sede se não tiver energia. E assim, o que era uma empreitada técnica virou uma empreitada logística extremamente interessante. Todos os problemas eram complicados, mas todos tinham uma solução. Eu acabei descendo, ancorei o barco exatamente aqui onde a gente esteve em fevereiro desse ano, de novo com o mesmo barco 30 anos depois. Esse lugar é um labirinto no meio das pedras, e os grandes gelos que estão no fundo da foto, eles não entram aqui. Então é um lugar perigoso, porque congela muito rápido, aqui a água é muito calma. Mas era exatamente isso o que eu queria, que congelasse rápido e que os grandes gelos não viessem molestar o meu barco. E em fevereiro começou a esfriar, e em março, de repente, o mar começava a flocular todas as noites, quer dizer, noites entre aspas, porque no verão são 24 horas de sol, de luz, mas no fim de março, de repente, uma manhã eu acordo e com essa foto, bum, o barco está definitivamente preso, o mar congelou. E aí aconteceu uma coisa engraçada. Esse é um momento que em aviação a gente chama de point of no return. E era exatamente o dia em que eu tirei essa foto, o meu ponto de não retorno. Eu só sairia desse lugar 9 ou 10 meses mais tarde, no final do ano, na chegada do verão seguinte. E aí aconteceu uma coisa engraçada. Durante 5 anos eu ouvi a mesma pergunta: o que você vai fazer para matar o tempo? 13, 14 meses sozinho na Antártica, e se ficar doente? E a solidão? Quantos livros vai ler? E eu descobri uma coisa muito interessante, que é muito importante no nosso trabalho hoje,
e que eu acho que é importante até no trabalho que acontece aqui nesse prédio, onde a gente está nesse momento, nesse WeWork. Eu pela primeira vez descobri que eu não cheguei lá sozinho, que eu não atravessei o Atlântico sozinho. Pela primeira vez eu comecei a enxergar quem eram os meus provedores. Pela primeira vez eu descobri que, apesar de eu estar ali como se fosse uma cabinezinha de trabalho, eu tinha um exército de provedores, de pessoas que tinham ajudado. Em cada milímetro desse barco tinha um esforço de alguém se empenhou para desenhar, para calandrar, para cortar, para soldar, para parafusar, para instalar. E pela primeira vez eu era o meu próprio provedor. Eu tinha que fazer tudo, tinha que limpar o barco, limpar a cozinha, o banheiro, tinha que cuidar da parte hidráulica, da parte de esgoto, tinha que gerar energia elétrica, tinha que fazer calor, tinha que fazer água, cuidar da máquina de derreter neve, da máquina de fazer água. E de repente eu tinha uma lista de tarefas absolutamente interminável. E meus amigos falavam antes, poxa, mas você vai dormir o tempo todo durante o inverno, o que você vai fazer? De repente eu percebi que todos nós temos esse exército de provedores invisíveis que a gente não conhece, não reconhece, que estão cuidando dos serviços de que a gente desfruta agora, nesse momento. E ao mesmo tempo nós somos provedores invisíveis de um universo de pessoas que provavelmente a gente nunca vai conhecer. E quando a gente se torna o próprio provedor, a gente começa a brigar com uma grandeza maravilhosa, que é o tempo. Não sobra tempo para nada. Cada dia eu acordava mais cedo e cada dia eu ia dormir mais tarde. Cada dia a minha lista de tarefas atrasadas aumentava. E é engraçado, eu fiquei 5 meses e meio sem ver o sol. Rapidamente, essa foi a foto do último sol do primeiro verão. E eram tantas as tarefas, tantas as coisas para fazer. E de repente eu percebi que esses 5 meses e meio passaram como se fosse um longo fim de semana. De repente o sol estava de volta, 5 meses e meio de escuridão, mas o tempo simplesmente voava. E o barco voltou a flutuar em novembro, eu consegui descer até a Baía Margarida e aí eu tomei uma decisão drástica. Eu fiz uma auditoria dentro do barco, eu tinha suprimentos para mais 20 meses a bordo, de emergência que eu não tinha usado e eu resolvi usar. Eu percebi que eu nunca ia ter essa oportunidade de novo. Agora eu tinha o conhecimento que eu não tinha um ano antes e eu tinha autonomia e os meios para ir para onde eu quisesse no planeta. Eu gostei tanto da experiência de passar quase um ano num ambiente cercado de gelo. Quando eu estava voltando para o Brasil, e passei a latitude das Ilhas Falkland, da Geórgia do Sul, eu resolvi guinar para a direita e fazer uma escala na África do Sul, e da África do Sul eu fiz uma navegação sem escalas até o Ártico, até o Círculo Polar Ártico, e tive a minha temporada mais legal no hemisfério norte até hoje. Eu consegui chegar em 82 graus de latitude norte, uma latitude mesmo hoje com aquecimento global é muito difícil de a gente alcançar. E depois de 3 meses acima do Círculo Polar, eu percebi que era hora de voltar para casa. Eu tive uma experiência muito impressionante no Ártico. No Ártico, nessas latitudes tão mais altas que na Antártica, a gente não tem mau tempo. O mar é quase o tempo todo extremamente calmo, não tem ventos nem tempestades. Foi um período de bonança onde eu tinha tudo a meu favor, onde eu nunca naveguei com tanta tranquilidade em nenhum outro lugar. Só que nesse período maravilhoso de bonança, eu quase perdi meu barco 8 vezes. E pela primeira vez eu descobri que quando a gente não tem pressão, quando a gente não tem tensão, quando a gente não tem problemas terríveis para resolver toda hora, quando a gente tem uma espécie de certeza do que vai acontecer e está longe dessa incerteza que nos assusta hoje, a gente se torna ineficiente, pródigo, a gente começa a fazer besteira sem perceber. E é engraçado como essa noção da finitude, essa percepção de que aquilo que levou uma vida para fazer pode desaparecer em alguns minutos, muda a nossa escala de valores. Foi a primeira vez que eu percebi
um movimento que eu acho que faz parte hoje do que acontece aqui, nesse lugar onde a gente está, e em tantos outros segmentos. Pela primeira vez eu percebi que ter o patrimônio físico é completamente irrelevante. O barco, por exemplo, estava em meu nome, fui eu que construí, mas não me pertencia. Se eu morresse, o barco não era mais meu. A minha casa, eu construí ela, eu adoro ela, mas ela não tem nenhum valor. Aliás, ninguém tem casa própria. Se a gente para de pagar o IPTU durante 5 anos, tchuf, a casa desaparece. Pela primeira vez eu percebi que o patrimônio que tem significado, que tem valor, não são as coisas que a gente tem ou adquire, são os benefícios de que a gente desfruta. E esse é o mundo que a gente vive hoje, é o mundo da geração das minhas filhas. Elas não querem mais ter coisas que não fazem sentido para a vida delas. Elas querem ter esse benefício, querem alugar esse benefício, querem que alguém proporcione para elas um escritório bacana. Não querem ter a casa delas para morar, elas querem ter moradia legal em qualquer lugar do planeta. Elas não querem ter um maldito carro que tem que lavar de vez em quando, fazer revisão, fazer seguro. Não, elas querem ter mobilidade em qualquer canto do planeta. E é engraçado, a gente estar entrando numa época agora maravilhosa, porque isso simplesmente ficou evidente. Em vez de a gente ter os bens, a gente quer os benefícios. E foi uma experiência muito chocante para mim, porque eu decidi não fazer nenhuma escala, resolvi voltar para minha casinha vagabunda e querida lá em Paraty, na enseadazinha de Jurumirim, que é um lugar paradisíaco. E aconteceu uma coisa engraçada, não foi nesse dia, não é essa a foto. Eu estava chegando pelo lado esquerdo da foto, dobrei a esquina de casa e entrei em direção à prainha, 600 metros no fundo. Ninguém sabia que eu estava chegando no Brasil, não quis avisar ninguém da minha família, nenhum amigo, nem nada. E quando eu viro a esquina, a foto é essa, foi eles que fizeram. Tinha o meu melhor amigo, o Herman, com mais 9 pessoas, num outro barco me esperando. Eu falei, nossa, como é que eles descobriram? Nem eu sabia que eu ia chegar. 642 dias depois de ter saído desse mesmo pedacinho de areia, eu estava voltando, mas eu não tinha certeza de que ia chegar nesse dia. Eu fiquei muito emocionado quando vi os 10 gritando. Só que eram 5 e pouco da manhã, eu pensei, caramba, mas eles estão gritando com muita virulência, com muita... tão efusivos, ninguém grita desse jeito e pula e acena a essa hora da manhã. Eu achei aquilo muito estranho. Eles gritavam para eu encostar no barco deles, e eu tentei explicar para o Herman. Falei, Herman, eu estou há 79 dias em alto mar sem ver um ser humano. A última coisa que eu quero fazer é subir em outro barco, eu quero terminar a viagem, falta 100 metros para eu chegar na praia. E eu passei por eles e não parei para ajudar. E eles, quando me viram passar sem parar, eles queriam que eu rebocasse eles, eu não entendi por quê. E eles gritavam tanto que voava a baba da boca, era um troço impressionante aquilo. E eu não entendi o que estava acontecendo. 3 minutos depois dessa foto que eles fizeram, acabou a minha viagem. Eu desci na praia, fiquei olhando para eles e falei, mas o que está acontecendo? Tem alguma coisa que eu não estou entendendo, por que eles não param de gritar? E de repente a gente fica mais sensível no final de uma viagem, a gente presta atenção nos detalhes, nos ângulos, nas referências. Eu fiquei olhando para o alto do mastro deles, comparando com a serra da Bocaina, que fica no fundo da Baía de Paraty, e de repente eu percebi que o mastro balançava só para um lado. Não tinha onda, nenhuma onda, que não tem, 0 onda, mar totalmente liso. E aí eu entendi o que tinha acontecido. Eles conseguiram encalhar o barco na única pedra que está no meio da baía. Eles estavam pedindo socorro, sem saber que eu ia chegar nesse dia. Eu peguei eles no flagra. E eu falei, não vou socorrer eles. Eles vão ter que aprender. Eles vão, daqui a 6 horas a maré sobe e eles vão sair da pedra. Eles estavam presos em cima de uma pedra. E quando eu entrei na minha casa, que é essa casinha do lado direito, aconteceu uma coisa engraçada. A memória volta. Esse tempo todo, 642 dias depois, eu lembrei que eu tinha pedido para o Bill, o cara que ficou cuidando da casinha para mim, enquanto eu estava fora, consertar essa janelinha lá, que é a janela da cozinha. E quando eu entro em casa, eu vejo, quase chocado, a janela continuava quebrada. E eu pensei, nossa, mãe, não é possível, o cara é folgado, mas não pode ser tão vagabundo assim.
E eu concluí que ele só podia ter morrido. E enquanto os 10 continuavam gritando aqui, pedindo socorro, eu resolvi atravessar esse morro e descer até a Baía de Paraty-Mirim, procurar o cunhado do Bill, que morava lá. Uma caminhada de 1 hora, eu estava com vontade de andar no mato, pisar na terra depois de tanto tempo. Quando eu chego na casa do Bill, na picada, no escuro, embaixo da mata, encontro ele leva um susto e eu não aguentei, eu perguntei para ele, falei, Bill, o Redinaldo, o Bill morreu? E ele olhou para mim e falou, não, Samir, o Bill está pescando. Eu lembrei que ele falou para mim que não ia consertar a janela porque ele ia pescar goiamum. Eu falei, o que ele está pescando? Ele falou, ele está pescando goiamum. Eu falei, nossa, ainda? 2 anos depois ele ainda está pescando goiamum. É um caranguejo maior do que o caranguejo de mangue. E aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu perguntei, afinal, o que aconteceu com a janela 2 anos depois? E a resposta que ele me deu tudo que eu tenho hoje. E que, curiosamente, não quero mais ter. Hoje eu prefiro alugar tudo que eu tenho. Não quero mais ter as coisas. Como eu falei, eu estou aprendendo com as minhas filhas, eu quero ter os benefícios. Ele olhou para mim nos olhos e falou, seu Amir, o senhor não vai acreditar, mas não deu tempo de consertar a janela. E essa frase foi um choque para mim. Eu adorei a viagem. 5 anos para construir esse barco. 2 anos no mar com ele. Eu não queria esperar mais 7 anos para fazer a próxima viagem. E quando ele disse essa frase, não deu tempo, eu falei, eu não vou perder tempo. Eu não quero esperar, eu quero fazer disso a minha profissão. Eu quero ir todos os anos para a Antártica. E foi assim que nasceu um processo que me levou mais de 44 vezes para o continente antártico, me fez conhecer pessoas espetaculares. A primeira, a minha mulher, conheci a Marina. Quando decidi casar com ela, meus amigos falaram, você vai casar e não vai mais viajar, vai encher a casa de fraldas e não sei o quê. E foi exatamente o contrário. Eu acabei contaminando a Marina com esse desejo de viajar e essa experiência não parou mais. O engraçado é que foi que exatamente nesse dia eu tomei a decisão de fazer disso um negócio. De começar um estaleiro especializado em barcos para navegar nessas latitudes complicadas, barcos de preferência em alumínio. E foi assim que a gente começou a pesquisar sistemas de mastreação, sistemas mais simples, mais confiáveis, mais confortáveis, mais duráveis para colocar nos barcos, e eu comecei uma série de viagens para a Antártica que não parou mais. E eu acabaria por ideia da minha mulher, fazendo uma das viagens mais incríveis que eu fiz até hoje, e que curiosamente é uma viagem inédita. Nenhum outro barco tinha feito antes, e o único outro barco que voltou a fazer uma circunnavegação polar completa, totalmente dentro da Convergência Antártica, por coincidência foi um barco que eu comandei, foi o Paraty 2, só que aí eu não estava mais sozinho. A Marina que me deu essa ideia, nós vivíamos um momento de crise terrível no estaleiro, eu levei 8 anos para fazer o Paraty 2, e um dos anos foi terrível, era uma crise econômica, tinha problemas cambiais, a gente não queria demitir os soldadores e apertava o cinto cada vez mais, e pela primeira vez a gente teve que parar o trabalho no estaleiro, todo mundo ficar em casa, como a gente ficou agora esse ano, e pela primeira vez eu tinha tempo, e um dia a Marina falou, Amir, você tem o barco ainda, não tem? Eu falei, claro, eu não vendi o barco. Amir, você tem o talento, não tem? Eu falei, não sei, você tem experiência na Antártica? Eu já tinha mais de 10 viagens para a Antártica, e ela falou, e você tem o tempo, por que você não faz uma viagem que ninguém fez? E ela desenhou, não era esse desenho do Google, mas ela desenhou numa projeção polar da Antártica, exatamente essa rota. Eu falei, tá louco, Marina, essa viagem mais difícil que tem no planeta, por isso que ninguém fez. Tem ondas de 25, 30 metros de altura, só pode navegar durante o dia, tem que correr o tempo inteiro para terminar a volta ao mundo enquanto tem luz do sol. Ainda é impossível navegar à noite nessa latitude, porque tem gelo o tempo inteiro. São gelos que estão a mais de 1.000 quilômetros da Antártica, a gente navega no meio deles 24 horas por dia, não pode dormir mais do que 40 minutos. E ela falou, então, você tem como fazer, você sabe como fazer, porque você não faz?
E ela falou com tanta ênfase, eu fiquei meio orgulhoso, assim, falei, nossa senhora, essa mulher confia no homem dela, puxa vida. E aí me deu vontade de ir no banheiro. E quando eu estava no banheiro sozinho, no silêncio, a gente fica um pouco mais criativo e crítico também. Fiquei pensando, a Marina tem razão, eu tenho como fazer. Mas de repente eu falei, caramba, mas ninguém fez. Todos os que tentaram morreram. E eu fiquei no banheiro pensando, e a gente tem um pensamento às vezes malicioso no banheiro. De repente eu pensei, caramba, será que a Marina não encontrou o método perfeito de eliminar o próprio marido? Imagina, maravilhoso. Ela se despede com um beijo na beira do cais e não tem briga, não tem gritaria, não tem partilha de... E o marido vai e some como tantos outros sumiram no sul. E foi uma maldade muito grande da minha parte ter pensado isso, porque foi a primeira vez que eu percebi a importância de compartilhar conhecimento. E isso a tecnologia lentamente foi nos dando essa possibilidade. Eu acabei iniciando a viagem numa região muito difícil, quando eu completei 180 graus ao redor da Terra. Naquela época a Terra era redonda, e eu comuniquei por rádio um dia para a Marina que eu ia desistir da viagem. Eu não ia completar dentro do prazo para ter 24 horas de sol, ia demorar, além do prazo, o prazo da viagem era 93 dias, e nessa média eu não ia conseguir navegar tão rápido. E aí aconteceu uma coisa muito legal. A Marina, apesar de não entender de logística, de navegação estratégica, é engraçado como quem está fora da nossa atividade às vezes enxerga o que a gente não enxerga. E foi aí que eu percebi a importância de escutar quem está fora, quem não conhece o que a gente faz. Ela enxergou que nenhum dos meus amigos enxergou. Ela enxergou que para eu andar mais rápido, eu não tinha que navegar numa velocidade maior. Eu tinha que fugir das calmarias. Eu tinha que pegar o maior número possível de tempestades. E quando ela falou isso para mim, eu já tinha o sistema Iridium, aí eu tinha certeza que ela queria me eliminar, navegar junto com as tempestades. Mas para saber onde elas estão, eu tinha que ter os centros de posição dos centros de baixa pressão. E essa informação eu não tinha. Ela também não tinha, mas ela tinha como comprar isso. Ela vendeu a nossa casa, aliás, torrou a nossa casa, comprou essa informação na NOAA nos Estados Unidos, começou a me passar os rumos e waypoints que eu tinha que fazer de 3 em 3 horas, 24 horas por dia durante 4 semanas. E durante 4 semanas, apesar de navegar em velocidades menores, eu passei a pegar menos calmarias, fiquei o maior tempo possível dentro das tempestades. E no dia 18 de fevereiro, por coincidência, aniversário dela, eu pude dar esse presente. Eu entrei no rádio e comuniquei que eu tinha completado a viagem. Eu estava muito feliz, porque eu completei a viagem 6 dias antes do previsto. Completei a viagem com 5 dias antes do previsto, com 88 dias e 6 horas. Foi exatamente nessa geleira onde eu tinha começado. Foi um barco alemão que estava no dia que eu parti dessa ilha e estava no dia em que eu cheguei. Uma senhorinha alemã de muita idade, está viva ainda, a dona Hedel. Ela soltou a última amarra do meu barco e nesse dia ela tomou a amarra do meu barco de volta, e foi muito engraçado. Eu estava muito feliz e ela estava gritando que nem uma louca, uma alemãzinha toda tímida, alemã, e ela gritava: Amir, Amir, você conseguiu, a terra é redonda, a terra é redonda. Eu falei: Hedel, o que você bebeu essa hora da manhã? Claro que a terra é redonda. Ela falou: não, eu te vi partir 88 dias e 6 horas atrás em direção ao nascente, e hoje eu te vi chegando pelo poente, pelo oeste. E foi de fato uma alegria muito grande ter completado essa viagem. Eu descobri pelo rádio que a Marina tinha escondido uma caixa de champanhe para eu abrir no dia, para celebrar no dia em que eu tivesse feito os 360 graus. E quando eu achei a garrafa, eu estava 5 meses sem tomar um gole de álcool, claro que eu estava com vontade. Eu olhei para as garrafas e falei: tá louco, não tem sentido celebrar longe de casa, sozinho. A gente tem que celebrar com as pessoas de quem a gente gosta, com as pessoas com quem a gente gosta de trabalhar. Eu só vou abrir o champanhe em casa. E assim, eu voltei
para a nossa casinha lá em Jurumirim. A Marina estava com as gêmeas na praia, me esperando. Tomamos todo o champanhe. 9 meses depois nasceu a Nina. E 9 meses depois do nascimento da nossa última filha, nasceu o primeiro barco do nosso estaleiro. Demorou 8 anos para o estaleiro começar a desovar os barcos, e cada barco que saiu do estaleiro era como se fosse um filho que sai para o mundo. Quando cruzava o estaleiro, aliás, outro fato engraçado, é que o estaleiro a gente não fez em Santos, na beira do mar, no Rio. A gente fez o estaleiro no único lugar que a gente conseguiu adquirir por um preço muito baixo, em Itapevi, num lugar onde nem tinha estrada para chegar o primeiro caminhão de chapas. E cada vez que saía um barco, era essa sensação de paternidade. Eu passei a ser pai várias vezes por ano, e hoje esses barcos estão navegando em todos os oceanos do planeta. E assim surgiu a ideia de um dia levar as meninas e a Marina para conhecer o que eu gostava de fazer. Foi ideia da Marina, e aí a gente começou a descobrir esse mundo, na verdade, de uma maneira diferente. A importância de compartilhar o que a gente gosta de fazer, que é exatamente o que está acontecendo nesse momento no mundo. Eu acho que nós estamos vivendo uma época, a era do compartilhamento, do uso dos espaços ociosos, da busca pelo benefício, e é uma revolução que eu considero absolutamente fascinante. Eu sei que nesse período de confinamento todo mundo teve algum grau de angústia, de sofrimento, talvez perdas de pessoas, de entes queridos, mas eu acho que a gente tem muito a aprender com essa experiência. Foi assim que eu comecei a fazer viagens regulares para o continente antártico, comecei a compartilhar essa experiência com outras pessoas e depois compartilhar os barcos. Por que eu preciso ter o barco? Eu só preciso dispor do barco. Não precisa ser o meu barco, podia ser o barco de alguém especializado. E essa experiência de fazer coisas que outros barcos não fazem, como encalhar em cima das pedras ou passar um inverno. O Paraty 2 também passou um inverno na Antártica, não foi sozinho, foi com um casal. Foi o que fez nascer a nossa atividade hoje. Essa atividade que eu tenho hoje, onde a gente guarda os barcos dos nossos 300 e poucos clientes, onde trabalham quase 5 centenas de pessoas que adoram o que fazem. E nessa atividade, uma atividade que não tem nada a ver com, por exemplo, com coworking, não sei o quê, a gente descobriu que essa tendência do compartilhamento, da aquisição do benefício em vez do bem, do serviço em vez da instalação, ela é absolutamente irreversível. Ela é irreversível e eu diria, ela é contundente. A maioria dos barcos que ficavam na nossa marina eram muito pouco usados. A gente tem clientes lá que têm embarcações de vários e vários milhões que são usadas 1, 2 vezes por ano. E é engraçado porque esse movimento começou na França há uns 25, 30 anos atrás e virou uma das maiores indústrias hoje. Ninguém na Europa hoje compra um barco para uso individual, porque ninguém tem tempo de ficar meses no mar. Normalmente as pessoas compram um barco através de uma locadora, onde o barco fica consignado à locadora e elas têm o direito de usar essa embarcação na média de 10 a 12 semanas por ano e 40, 42 semanas por ano. Essa empresa, essa operadora, ela aloca esses barcos e barco é um bicho engraçado, diferente de carro, por exemplo, ou de outros bens móveis. O barco, quanto mais usa, em melhor estado ele fica. Quanto mais tempo parado, tudo apodrece, oxida, enferruja, estraga. E é um movimento que não tem retorno. Uns 2 carinhas do Sul na nossa marina começaram há 5 anos atrás uma operação de charter, de locação de barcos, e todo mundo deu risada, e hoje eles têm uma frota imensa de barcos. Tiveram que sair da minha marina porque não tem espaço para todos eles, e essa tendência nós vamos aderir a ela também. Eu estou pouco a pouco me livrando de tudo. Eu não preciso ser dono da propriedade para ter um negócio. Não preciso ser dono da fazenda, dono do imóvel, não preciso ser dono dos cais, não preciso ser dono dos barcos para poder usar barco.
eu posso muito bem adquirir esse benefício, posso locar, e a gente está fazendo isso. Eu não quero ter mais nada, não quero nem ser dono da minha casa hoje. Eu prefiro alugar a minha casa. Eu prefiro morar na mesma casa e pagar uma locação para o cara que é especializado em cuidar de casas. E eu gosto muito desse movimento, dessa tendência, e é isso que tem dado tempo livre para a gente poder voltar a refazer as viagens a cada ano. E é engraçado porque com essa experiência, aliás, não foi nem nós que influenciamos as nossas filhas, apesar de que pais sempre acabam querendo ou não influenciando, mas a gente foi aprendendo com elas esse movimento, um movimento não de ter, mas um movimento de fazer. E eu falei uma frase de brincadeira para as meninas no começo do ano. Eu falei, olha, não vou deixar 1 centavo de herança para vocês, nem um imóvel, nada, nem uma bicicleta, nem nada. E elas sabem disso, elas preferem ter essa experiência de poder andar do lado de um casal de baleias, de poder tocar na pele de uma baleia, do que ter uma casa para cuidar. E aí a minha mulher falou uma coisa muito, muito legal. Ela falou, de fato, nós não vamos deixar nada para elas. E eu falei, é muito legal a gente poder deixar como patrimônio para as nossas meninas a nossa experiência. E, na verdade, a minha frase estava errada e a Marina me corrigiu de uma maneira muito inteligente. Ela falou, não, amigo, nem a nossa experiência servirá como herança. Nós vamos ensiná-las a construir a sua própria experiência. E assim eu percebi que o que elas fazem hoje tem muito valor. Elas têm orgulho dos livros que elas escreveram, elas viajam pelo mundo falando das experiências, não que elas leram, que viram na televisão, mas das experiências que elas viveram. Não foram nem as experiências que elas herdaram. E essa mudança quase invisível que a gente está vivendo, eu acho que vai trazer muito benefício para muita gente. Então, eu espero que todos vocês que estão envolvidos aqui com o WeWork construam grandes experiências. Obrigado.